Pois pronto, então vamos começando hoje a nossa quinta aula. Falta mais essa e depois mais duas. Olha aí, Jaqueline entrou. A gente estava preocupado se você estava com o link correto. Não, eu só tava com esse link, só esse link que você passou, só um, não? Foi, eu passei só esse, só Ah, que como você estava fazendo essa pergunta se não estava conseguindo entrar, aí a gente pensou que era você que não estava conseguindo entrar. Aí a gente não, pensou eu, que eu estava. perguntei se você não estava conseguindo, entendeu? Mas tudo Uhum, bem, deu certo. Colocar tá meu fone ótimo. aqui. Como é que foi de semana, Jaqueline? Foi bem, tá bem corrida, mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você conhece Tudo, alguém tudo lá jóia. do Rio Grande do Sul que está afetado lá com a enchente, Não, as graças a Deus não chuvas? conheço. Eu tenho um casal que, assim, colegas meus que moram lá em Santa Maria, mas eu nem entrei em contato para saber como eles estão. Faz Hum, tempo que eu não falo com eles, entendeu? uhum. Mas graças a Deus não conheço. Porque, É, nossa, tá vamos estar muito orando, né, triste essa situação, né? por esse pessoal lá e espero que Nossa, gente, parece que isso é mentira. não é? E espero que o governo do Brasil saiba fazer um trabalho melhor, né, de distribuição, porque há pouco tempo teve um show lá da Madonna totalmente desnecessário lá no Rio, onde gastaram Ah, lá é, 20 teve, milhões, né? foi sábado, né? 20 milhões de reais foram gastos nesse show para poder que Acho que fosse foi o Itaú que bancou, né? Uma- gratuito lá para o povo. Então Eu, ele eu soube bancou que uma parte. foi 10 milhões para o governo, 10 milhões para o O Itaú, privado. É. Acho que Aí. 10 para a prefeitura, É, 10 mil fácil, é para só o tirar o fundo eleitoral e colocar, colocar no Rio Grande do Sul, que tem mais dinheiro do que precisa. Mas Bom, também enfim. não dava para suspender o show, né? A multa deve ser enorme, né? Pois é. Bom, enfim, Complicado. mais que Deus dê sabedoria, né, aos nossos governantes, para que possam governar melhor e de forma mais sábia, né? Sem É, considerar o background e os passados, né, de cada um, mas que a gente possa estar orando para que Deus possa estar dando sabedoria e possa realmente estar com o coração com desejo de fazer o bem, né? E não fazer o mal ou roubar o país. é. Igual eles Então, fazem um monte de propaganda para doar. Eu tenho medo de doar por ali, pois é. porque eu não sei se o dinheiro vai, entendeu? Então, assim, estou esperando, né? Ontem eu vi lá no grupo, tal, falando, né? O pessoal falando, então acho que depois o pessoal deve comentar mais alguma coisa, quando a água baixar, precisar, aí sim eu tenho coragem, porque lá as propagandas que fazem, eu não sei, eu não tenho essa confiança. É, Eu também prefiro doar para alguma pessoa que alguém conhece que está precisando do que doar É, então, é que porque agora está numa situação que, assim, eu acho que está chegando alimento, né? Fiquei sabendo, não sei se que é verdade, o que que é. Parece que o Neymar, né, mandou sei lá quantos quilos de alimento, emprestou helicóptero dele, sei lá o quê. Então, eu acho que agora uhum, está todo mundo tumultuado num lugar, né? Ali, todo, acho que deve ter a comida, deve ter. Agora, quando for para casa, aí o negócio vai apertar, né? Então, acho que seria a hora dos pequenos grupos assim se juntar e doar, né? é verdade. Não Então sei, vamos assim, orar por eles, né? é, Eu vou vamos fazer essa orar, com oração aqui. certeza. Senhor nosso Deus, nós oramos neste momento a Ti, Senhor Deus, intercedendo pelas famílias lá no Brasil, Senhor Deus, atacado lá por essa enchente, essa chuva, Senhor Deus, que não para, e nós te pedimos que possa escoar toda essa água e que as famílias possam se restabelecer. Muita gente perdeu muita coisa e muita gente teve que sair de suas casas e ir para outros locais, mas que eles possam encontrar, Senhor Deus, refúgio, possam encontrar um local mais seguro e que, Senhor Deus, as doações e todos os mantimentos e comida possa chegar para essas pessoas, Senhor Deus,
não deixa que haja mais mortes, mais sofrimento, Senhor Deus, naquele povo. Nós oramos pela nossa nação, Senhor Deus. Dá sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam distribuir o dinheiro, Pai, não sejam. é, não queiram, Senhor Deus, usurpar o dinheiro do Brasil, Senhor Deus, mas que esse dinheiro possa chegar nos destinos. Abençoa, Senhor Deus, e traz sabedoria, Senhor Deus, para esses governantes. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, e te agradecemos. Abençoa esse dia hoje, nesse estudo, Senhor Deus, e nos dá um entendimento para que possamos compreender, Senhor Deus, ainda mais, ó Pai, a Tua palavra e o que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, gente, como eu estava falando antes, esse aqui é a lição 5 é, de 7, né? Lições. Então, a gente vai estar acabando. Falta mais mais dois, né? Então, mais 2 dias. E a gente encerra, né? Esse módulo. É, podemos ainda estou disposto, se vocês tiverem dúvida ou tiverem algum questionamento, alguma coisa que eu possa ter falado ou discutido, e se você quiser perguntar ou falar, eu sou muito aberto para poder explicar melhor se eu falei alguma coisa que não ficou clara, tá certo? E você também aqui no decorrer do estudo, você pode fazer perguntas e para que a gente possa, né, tá realmente aprender, possamos aprender juntos, né? Então, começando aqui a lição 5, a gente vai falar hoje sobre o Pentateuco. Então, a gente começou com o Novo Testamento e agora está indo para o Velho Testamento, certo? Então, o Pentateuco é o conjunto de 5 livros que foram a referência da palavra de Deus, escritos durante o período do Êxodo. Este conjunto é chamado Lei de Moisés e no original hebraico a Torá. Né? Muitas das narrativas eram transmitidas oralmente, de geração em geração, mas com a dispersão do povo na migração para o Egito e depois de volta para Canaã, se mostrou necessário registrar essa história para garantir sua continuidade. Então, só relembrando, né? Foi escrito lá por Moisés, mas logicamente que ele tinha um acesso a algo histórico, né? Então, havia a história mesmo da criação, não só tem apenas na Bíblia, em Gênesis, mas também tem em outras civilizações, inclusive uma que é bem famosa, que chama de Gilgamesh, né, a epopeia de Gilgamesh, que fala também sobre o Gênesis, tem até dilúvio também relatado nele, e numa perspectiva politeísta, né? Então, é, Moisés, ele trouxe todo aquele conhecimento ali que ele tinha da história, e agora trazendo nessa perspectiva de realmente do verdadeiro Deus criador, né? Porque todos esses povos sempre acreditaram que existiam vários deuses, mas eles sempre acreditavam que existia um Deus superior, que era criador das coisas, enquanto que esses outros deuses eram apenas que estavam em camadas diferentes, né? Nessa hierarquia, vamos dizer assim. Então, Moisés ele vem trazer essa narrativa para a gente. Então, nesses primeiros 5 livros da Bíblia, né, é o que tem, a gente chama de Pentateuco, né, em grego, que significa o penta de 5, né, e teuco, que é a palavra teukos, que significa estojos. Então, era exatamente estojos onde se colocava os pergaminhos ali, onde tinha o manuscrito, né, o escrito. E aí colocava nesses estojos, então era 5, né, eles tinham uma uma bolsa, vamos dizer assim, com 5 estojos, e aí tinha esses pergaminhos. Então eles decidiram chamar esses textos de Pentateuco. Então, se você for prestar atenção no original, cada livro desse, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, ele vai começar, o nome do livro significa a primeira palavra
que tem no versículo. Logo no comecinho desse livro, de cada livro, eles pegam o nome em hebraico, que você também pode até procurar na cultura judaica, né? Significa exatamente a primeira palavra. Então, por exemplo, em Gênesis, ele começa com Bereshit, né? E aí significa no princípio. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o começo lá de Gênesis, né? E aí em hebraico vai ser Bereshit, Bará, Elohim, né? Então tem toda uma sequência que você vai ver que significa a primeira palavra, né? Então eles vão, assim, por exemplo, Êxodo significa nomes, né? Levítico, essa palavra vaikra significa chamou, e o Senhor chamou, né? Então, lá, Gênesis, Bereshit, no princípio, fala da criação e queda do ser humano e o plano de formar uma nova nação através de um homem, Abraão, que serviria para a humanidade de modelo de relacionamento com Deus. Então, como a gente já viu em outros vídeos, né? Deus estava chamando Abraão já para poder representá-lo no mundo, né? Que o mundo estava, o pecado tinha entrado no mundo, então Deus estava à procura sempre de homens que pudessem levar e testemunhar, né? Então ele chamou Abraão para que ele pudesse ser essa pessoa, esse representante. Em Êxodo, os nomes nos retratam que a comunidade do povo de Deus se formou de uma família. Deus instrui o registro dos 10 mandamentos, né, lá em Êxodo também. Deus se importa com os nomes, com a personalidade no relacionamento com ele. Relata a libertação de Israel do Egito e o início da imigração rumo à terra prometida. Então, em Levítico, e o Senhor chamou. Mais que um livro que regulamenta as leis e princípios, que descrevem em detalhe como o tabernáculo deveria ser construído e operado pelos descendentes de Arão, irmãos de Moisés, descendentes da tribo de Levi. Este é um livro que fala sobre o nosso chamado como povo de Deus, a vivermos um estilo de vida dedicado a Ele, fazendo distinção entre o santo e o profano. Então, é aqui que a gente vai ver muita coisa sobre o tabernáculo, né, e coisas que eram sagradas e consagradas a Deus, né? Então, você vai ver lá utensílios que eram utilizados para Deus, a Arca da Aliança, né, que tem tem até uma história lá, né, que mostra homens que foram fulminados ali por Deus porque deixou cair a arca, né? Então, tudo isso para mostrar que as coisas sagradas, ela existe realmente um poder de Deus ali, ele representa alguma coisa de Deus e para ensinar para a gente sobre o que é sagrado e o que é profano, né? Então, hoje em dia, a gente não vê ou visualiza muitas coisas materiais como sagradas e profanas, mas a gente entende como coisas que estão lá no coração, né? Que é o que Jesus fala, né? Que é do coração e da boca que saem os maus desígnios, né? Que realmente contaminam o homem, né? Mas no Velho Testamento era muitos materiais, as coisas, né? Se você trouxesse uma coisa que era de outra religião para dentro da sua casa, você estaria amaldiçoando a casa, né? Então, em Cristo, todas essas coisas foram suprimidas pela morte de Jesus. Nós hoje em dia somos abençoados por essa morte, pela morte de Jesus. Logicamente que eu não vou querer estar trazendo coisas idólatras para dentro da minha casa, mas a gente sabe que aquilo ali pode até fazer alguma coisa com alguma pessoa que não tem Cristo, né? Que não está protegido por Cristo ou não está na aliança de Cristo. Mas se você está dentro da aliança de Cristo, nada, né, não há nada nesse mundo que pode te amaldiçoar, porque você é lavado e comprado por um sangue, o sangue de Jesus, né? Então você está protegido por ele. Mas, logicamente, que a gente evita qualquer coisa que seja consagrada, né? A outros deuses, as outras coisas, para que a gente
não esteja, porque Deus, ele continua o mesmo, e ele, se ele não se agradava naquela época, ele também não se agrada hoje, né? É, Números. O Senhor falou a Moisés no deserto. Narra a segunda metade da jornada entre o Sinai e os primeiros contatos com a terra prometida através dos espias. E Deuteronômio, Devarim, estas são as palavras, né, o iniciozinho do livro. Uma vez que o povo saiu do Egito, em uma nova geração nasceu no deserto durante os 40 anos de jornada. Era necessário um novo registro e uma recapitulação dos princípios que foram transmitidos por Deus através de Moisés. Deuteronômio tem este significado de repetição da lei. Ao final, Moisés morre às portas da Terra Prometida, inaugurando uma nova fase sob a liderança de Josué. Então, alguma pergunta ou comentário, pessoal? Não sei se você está falando, Luiz, mas eu acho que Eu você fui está com o falar microfone. que eu estava no mundo. Não, eu só achei extremamente difícil ler Levíticos. Eu tentei ler. Levíticos. Você vê assim, você vê em Gênesis e você fala, nossa, que legal. Êxodo é muito bom. Aí você chega em Levítico. Achei extremamente difícil ler. Aí eu não consegui, eu pulei. Eu pulei Levítico. Eu não achei, é muito É porque detalhe. Levíticos. Sei lá, não entendi exatamente qual era a mensagem, tipo, a mensagem, sabe, mais espiritual, assim, da coisa. Uhum. É mais de registro mesmo, né? Registro, instruções para o povo, né? Instruções para os levitas que eram o pessoal que servia, né? No tabernáculo e depois no templo, né? Levita, o que muita gente se confunde hoje em dia é que seriam os músicos, né? Quando tem um músico na igreja e fala é levita, tal, mas os levitas eram na verdade os descendentes de Arão, da tribo de Levi, que serviam no templo. Então poderia ser qualquer coisa, né? Estivesse servindo no templo, eles eram levitas. E todos os dízimos que eram dados ao templo, é, o que era dado de alimento, de animais, né? Tudo para sacrifício e tal. Os levitas, eles viviam dessas contribuições também, né? Então eles não tinha terras que eram do. Então você vai ver até lá em Levíticos também, né? Sobre as divisões ali de terras, né? Vai dar a terra para tal tribo, outra terra para. Mas para de Levi, o de Levi não vai dar terra nenhuma, mas vai dizer, olha, mas você vai viver das doações, né? Das outras tribos. Então, Parece que realmente. Oi. não, eu ouvi uma vez falar que a única tribo que tem até hoje são dos levíticos, né? Levi, que vem de Levi. É, De vez em quando eu acompanho aquela menina, Aline, acho que é Aline Aline. Israel, é, Uhum, muito e bom. ela falou isso, que a única tribo que tem até hoje é né, dos judeus lá são os levíticos. Né? O que eu tinha. Ela deve saber, deve ser, né? Porque ela estuda muito sobre isso, sobre Israel, acredito que seja É, verdade, né? Não sei. deve ser. Tem muita coisa também mudando, né? É, sobre o que eles estão encontrando em Israel, né? Sobre o que eu tinha falado para vocês do templo também, né? Que achavam que estava lá na mesquita e estão achando que já é outro local, né? E também acreditavam-se que toda a tribo de Levi tinha sido completamente também perdida, né? E aí achavam que nunca mais iriam poder ter algum outro templo, porque se a tribo de Levi tivesse sido exterminada, então ninguém poderia mais fazer esse trabalho sacerdotal, né? Assim, de serviço, né? No templo.
Então, tem essa preocupação, assim, tinha essas questões, mas tem muita coisa novas descobertas, né? Estão achando aí, porque muitos dos judeus foram dispersos, né, no mundo, né? Quando houve uma perseguição. Então, hoje em dia tem muita coisa diferente, coisa nova que a gente não sabia antes. Então, ela deve realmente ter encontrado lá. Eu não estou realmente por dentro como é que tá essa situação, mas deve ser verdade. Ela faz um trabalho muito legal. Olha, a minha câmera parou aqui. Vocês ainda conseguem me ver Tá parado ou me mesmo. ouvir? Eu até achei que fosse eu, depois que eu vi as minhas mexendo. Deixa eu ver se eu A ligo gente ela de novo. consegue ver, mas está parado. Mas consegue me ouvir, né? Uhum, sim. Certo. Pronto, então eu tô ligando ela de novo aqui. Bom, eu vou passar um vídeo aqui para vocês e eu queria saber se vocês me dão um joinha aí se vocês conseguirem ouvir bem, tá certo? O vídeo. Se você vivesse nos tempos bíblicos, é provável que estivesse sob a autoridade de um rei. E muitos desses reis alegavam ser deuses. Eles até se chamavam de imagem de Deus. O que significa que tinham autoridade para ordenar às pessoas o que deveriam fazer. E podiam definir o bem e o mal. E faziam estátuas de si mesmos, que em hebraico eram chamadas de Tselem, geralmente traduzido como ídolo ou imagem. Mas Israel não via os seus reis como deuses. Na verdade, eles nunca deveriam fazer imagens de Deus. Exatamente. E isso era uma exceção naquele tempo e cultura. A raiz disso estava em sua crença de que você não pode reduzir o Deus Criador a nada na criação. Mas tem outro motivo. As pessoas não devem fazer imagens de Deus porque Deus já fez imagens de si mesmo. Quando ele fez isso? Bem, vamos à primeira página da Bíblia. A primeira pessoa que encontramos é Deus. É ele que tem autoridade sobre toda a criação. Ele fala e a criação obedece, e define o que é bom e o que não é. Em outras palavras, só ele é rei. Mas, para surpresa de todos, ele cria os humanos e diz que eles são a sua obra-prima e os chama de imagem de Deus. Então ele dá autoridade aos homens para governar? É isso que ele diz depois. Ele manda os humanos dominarem e governarem a terra. Então, essa tarefa que antes pertencia apenas aos reis, na Bíblia é a tarefa de cada ser humano. Essa foi uma declaração revolucionária naquele tempo, porque todos são chamados a governar e participar do projeto humano. O que isso significa? Como a gente deveria governar a terra? A imagem de Gênesis é a de um jardim. Jardinagem? Isso, jardinagem. Eles governam cultivando e aproveitando todo o potencial bruto da terra, para então criar algo novo a partir dela. Produzindo comida uns para os outros? Sim, mas também inclui formar famílias, que depois viram vizinhanças. Criar comunidades onde as pessoas trabalham e cuidam umas das outras, erguendo cidades que vão se expandir e assim por diante. Então governar é o que fazemos no dia a dia com nosso trabalho e criatividade. Sim, conduzimos o mundo. E essa é a tarefa sagrada da humanidade. Tudo isso parece muito legal. E os humanos já projetaram coisas ótimas. Mas também criamos coisas que causam muito sofrimento e injustiça. Então, talvez governar não seja o nosso ponto forte. A Bíblia trata disso. Em Gênesis, o que acontece é que Deus dá aos humanos uma escolha de como eles vão governar. Será que eles vão usar a autoridade para beneficiar os outros, que é como Deus define o bem? Ou vão se afastar e definir o bem e o mal sozinhos, usando a autoridade para benefício próprio? E na história, eles escolhem definir o bem e o mal do jeito deles. E é assim que a Bíblia apresenta a condição humana. Às vezes realizamos coisas maravilhosas, mas com a mesma frequência, apesar das melhores intenções, agimos de forma egoísta e espalhamos o mal pelo mundo. Então nós estamos sendo governantes medíocres que bagunçam tudo. Mas esse não é o fim da história. A Bíblia continua e afirma que tudo isso foi resolvido quando Deus se uniu à humanidade por meio de Jesus. E ele mostrou como é governar de verdade como humano. Então como é? Bem, Jesus governou servindo e buscando o melhor para os outros, se colocando abaixo deles e amando não só amigos, mas também inimigos. Não é assim que governam por aí.
Mas Jesus não fez só isso. Ele enfrentou as consequências de todo o mal e morte que criamos com nossa forma errada de governar. E ele sofreu por isso, deixando que elas o matem. Então, quando os escritores do Novo Testamento olham para a ressurreição de Jesus, eles veem um futuro novo se abrindo para toda a humanidade. Jesus é o novo modelo de ser humano. É por isso que eles dizem que Jesus é a imagem de Deus, ou o novo humano. Mas não é só isso. Eles acreditavam que a vida e poder divinos de Jesus agora estão disponíveis para nos curar e transformar, se tornando nossa vida e poder. Muito bom. Mas como é isso na realidade? Na prática, o apóstolo Paulo diz que é como se as pessoas ficassem cheias da presença e do Espírito de Jesus. Cheios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, integridade, mansidão e domínio próprio. Ele diz que essa é a nova humanidade que Deus quer criar em nós, para sermos pessoas que trazem a imagem de Deus restaurada, pessoas que vão levar o projeto humano adiante. E é assim que a história da Bíblia termina. Um mundo renovado, onde Deus está no trono e seus servos estão ao seu redor. Mas são eles que governam um mundo novo, conduzindo tudo a um novo e desconhecido território. E Jesus é aquele que os cura e os guia. Certo aí? Saída. Tá sem som, Ana. O que você falou? Filha. Gasta no mudo. Achei que você estava congelada, que você estava paradinha. Eu? Ah, é Deus, Jefferson. Jefferson que acho que Congelada. deu problema lá pra ele. É. Deve ter dado. Deve ter dado problema. Parou de chover. E aí, pessoal? E aí? Deu tilt aqui na minha conexão. Aí Não travou tem tudo aí, não problema. foi? Só você. É, Pronto, deixa eu colocar de novo aqui. Pronto, vamos lá. Então deu para ver todo deu. o vídeo, né? Pronto. Então, algum comentário, pessoal, do que desse vídeo? Ele só dá um salto, né? Ele começa em Gênesis e acho que ele dá um salto já para o Novo Testamento. É. Ó, acho que tá travando de novo, pessoal. Vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom. Tá bom.
Você que batizou há pouco tempo, não foi, Luiz, ou não? Eu batizei, Você e sua esposa, não foi? sim. Ah, eu estava lá na igreja. Foi 1h30, né? Não tinha muito brasileiro, eu acho. É, Tava tudo cheio os cultos anteriores. Aí a gente escolheu 1h30 mesmo. ou eu vi por vídeo, eu não sei, acho que eu vi por vídeo. Ah, Acho que foi, não lembro. Porque sempre quando tem batismo eu gosto de ir. sempre tem brasileiro, né? Hã? Pronto, gente. Sempre tem Vocês brasileiro. conseguem me ouvir? Ah, sim. Sim. Sim, só não te ver. De não Eu te acho que eu vou ver. deixar um pouquinho aqui sem a câmera mesmo, porque eu acho que é a câmera que deve estar me prejudicando um pouquinho aqui, ó, a Tá conexão. joia. Mas veja só, a gente parou aqui nessa da imagem de Deus, né? Então, a Bíblia desafia o consenso antigo do que o título Imagem de Deus era reservado somente à realeza, identificando a humanidade individualmente e em seu coletivo como a imagem de Deus. Apesar de seu chamado real, os humanos abusaram dessa autoridade e causaram sofrimento e injustiça, criando o arquétipo padrão figura de linguagem babilônica. Jesus é apresentado como um novo modelo de humanidade, governando por meio do serviço e buscando o melhor para os outros. A história da Bíblia culmina com um universo renovado, onde os servos de Deus governam e lideram o novo mundo, guiados por Jesus como aquele que cura e os orienta. Então, é interessante, os homens, né, foram criados como imagem e semelhança de Deus. Mas por conta da queda, né, os homens perderam a imagem de Deus. Eles deixaram de ser imagem de Deus, é, mas continuam sendo como tendo a semelhança de Deus. Então, todo ser humano, né, ele leva um pouco. Ele pode ter alguns aspectos de bondade, de misericórdia com as pessoas, né? Isso tudo são atributos que vêm de Deus e que Deus colocou sobre cada humano porque somos semelhanças dele, né? Mas no lado da imagem, e isso é segundo o catolicismo ortodoxo, eles acreditam que a imagem foi perdida, essa imagem foi perdida, e então Deus não queria que se fizesse nenhuma outra imagem, né, dele, porque os homens eram essa imagem, mas que foi perdido, e Jesus seria a verdadeira imagem de Deus. Então, a partir de Jesus é que é restabelecido, né? E nós também somos restabelecidos como imagem de Deus. E um paralelo que existe com naquela época era que os reis e os Césares eram os que possuíam ou que se diziam, né, que se autodeclaravam como tendo essa imagem de Deus, né, como sendo a imagem de Deus. Então eles eram como sendo o próprio Deus assim na Terra, né? A imagem do Deus era atribuído a esses reis, aos Césares, né? Enquanto que Moisés ele chega trazendo essa visão assim, não, na verdade somos todos nós somos a imagem de Deus, né? Todo foi dado ao ser humano em si. A imagem e semelhança de Deus foi dada ao ser humano. Então é interessante ter essa perspectiva, né? Sobre a imagem de Deus e por que essa imagem é tão importante para Deus, né? Que Deus não quer que a gente faça nenhuma imagem de escultura do que há em cima do céu e embaixo da terra, porque Ele não quer que haja nenhum culto, né? A essas imagens, porque só Ele é a glória, né? Só a Ele é dada a glória. Então a gente só pode se prostrar, só pode adorar a imagem dele, que é o próprio Jesus. Então é por isso que nós adoramos a Cristo
como sendo realmente a imagem verdadeira de Deus. Tentar ligar aqui a minha câmera de novo, gente. Espera aí. Não gosto de ficar falando sem funcionar, não. Vamos ver se pega esse aqui. Tá pegando? Não, espera aí. Acho que vai pegar agora. Pronto. Então, passando aqui para a página seguinte. Mais um vídeo aqui, gente, sobre Satanás e os demônios. Sem som. Tá sem som. Só tem Tá pegando, imagem, não, né? né? E agora? Não. Bom, agora eu não tô ouvindo. Espera aí. Hum. Deixa eu ver agora. Pegando? Não. Acho que era por causa disso. Espera aí, vamos tentar agora de novo. Pergunta sobre os maus. Temos estudado sobre os seres espirituais na Bíblia e ainda tenho muitas perguntas sobre os maus. Excelente. Vamos falar sobre Satanás e os demônios na Bíblia. Vamos começar do início. Em Gênesis 1, Deus cria uma linda realidade ordenada a partir de trevas e desordem para que a vida possa florescer. Ele escolhe os seres humanos como seus representantes para governar isso. E 7 vezes chama isso de bom. Vejo essa bondade muitas vezes no mundo em coisas como a beleza e a verdade, amor e generosidade. Mas em Gênesis 3, encontramos uma criatura em um estado de rebelião contra seu Criador. Ainda não sabemos por que ou como ele se rebela, mas quer arruinar o mundo bom de Deus para outras criaturas. Essa coisa é um problema. Sim, essa criatura é o primeiro retrato do mal na Bíblia. Ela distorce o que Deus tinha feito para o bem, arruinando e arrastando a criação de volta para as trevas e desordem. Então os humanos se unem ao rebelde espiritual, o que os leva de volta ao caos e morte. E a partir desse ponto, a rebelião humana é unida à rebelião espiritual. E a história bíblica mostra como isso fica se repetindo. Certo, mas espere. Tiramos tudo isso apenas dessa serpente? Bem, há pistas na história de que é mais do que apenas uma serpente. Lembre-se, Éden é um lugar alto onde a terra e suas criaturas se sobrepõem ao céu e suas criaturas. Então essa serpente poderia ser um ser espiritual. Bem, Gênesis 3 aponta nessa direção. Depois, os autores bíblicos pintam o resto do quadro. Como quando o profeta Isaías tem uma visão da sala do trono celestial de Deus. Deus está cercado e sendo louvado pelos seres espirituais. Sim, esses são os querubins ao redor do trono de Deus. Mas quando Isaías vê essas criaturas, ele as descreve como serafins, que em hebraico significa cobra. Então a serpente é como um antigo membro da equipe da sala do trono de Deus. Então por que ele está falando com os humanos? Bem, o profeta Ezequiel interpretou essa figura como um rebelde espiritual que não queria viver sob a sabedoria e a autoridade de Deus. Ele queria ser Deus. Certo. Essa é a mesma tentação que a serpente coloca diante de Adão e Eva. Exatamente. Ele diz que eles poderiam governar o mundo como Deus, mas por sua própria sabedoria. Então todos eles foram expulsos do jardim. Sim, Deus disse que esse rebelde agora vai rastejar. O que acontece depois disso? Bem, os autores bíblicos oferecem pistas sutis de onde esse ser está agindo nos bastidores, encorajando divisão e ódio entre as pessoas. Eles também usam diversas imagens para descrever esse ser.
É uma serpente, ou um dragão marinho, ou uma criatura sombria do deserto, ou o rei da morte e do túmulo. Ele também recebeu muitos títulos como tentador, ou o maligno, ou o diabo, que em grego significa o acusador. Mas o nome dele é Satanás, né? Na verdade, não. Satanás não é nome. É mais um desses títulos. É por isso que, em hebraico, ele tem o artigo o na frente. O Satanás significa o adversário, porque ele não é a favor de nada. Em vez disso, ele é o anti-tudo, usando mentiras para nos arrastar de volta para trevas e desordem. Isso é forte. E sobre esses outros rebeldes espirituais na Bíblia chamados demônios? Quem são eles? Então, lembra o conceito da equipe celestial de Deus, o conselho divino ou os filhos de Deus? Nas escrituras hebraicas aprendemos que alguns desses também se rebelaram. Quando isso aconteceu? Na verdade, várias vezes. Depois da serpente vem a rebelião dos filhos de Deus em Gênesis 6. Ficamos sabendo que eles fazem sexo com mulheres que dão à luz a guerreiros gigantes violentos. Certo, os Nefilins. Esses são provavelmente os personagens mais estranhos de toda a Bíblia. Bem estranho do seu ponto de vista, mas os leitores antigos sabiam muito bem o que estava acontecendo. Os reinos antigos perto de Israel diziam ser fundados e protegidos por reis guerreiros gigantes, que eram meio homens, meio deuses e cheios de sabedoria divina. Ah, entendo. Então os autores bíblicos estão dizendo: ei, esses reis guerreiros não deveriam ser honrados. Certo, nessa história, eles são representados como rebeldes humanos presos ao mal espiritual, espalhando sua violência no mundo bom de Deus. Sim, e um desses reis vai construir a cidade da Babilônia em Gênesis 10. Sim, Nimrod, cujo nome soa como a palavra hebraica para rebelde, e seu reino leva à próxima rebelião, onde os humanos exaltam a si mesmos na Babilônia. Mas Deus dispersa essa rebelião. E quando Moisés, em Deuteronômio, lembra essa história, ele diz que foi o momento em que Deus entregou as nações para adorarem a legião rebelde do céu, os deuses do dinheiro, sexo e poder militar. Moisés é o primeiro a chamá-los de demônios, ou seja, seres espirituais inferiores. Então os demônios são forças espirituais agindo por trás de estruturas corruptas de poder humano. Sim, mas na Bíblia eles também trabalham no nível pessoal, incentivando e explorando a ganância e o egoísmo da humanidade, bem como a fraqueza de nossos corpos mortais. Na Bíblia, o mal espiritual está agindo em tudo que arraste a boa criação de Deus de volta para o caos, as trevas e a morte. É por isso que quando Jesus chega, ele diz que seu principal inimigo não é humano. Certo, Jesus e seus primeiros seguidores viam toda a dor e sofrimento do mundo bom de Deus como um sinal de sua prisão à morte e ao mal espiritual. Mas eles não achavam que esse era o fim da história. Certo. Jesus sabia que a única maneira de sair dessa ruína cósmica é vencer o mal e a própria morte, mesmo que isso lhe custe tudo. E aí, pessoal? Esse é um tema bastante polêmico também, controverso, né? Sobre essas figuras, mas a Bíblia é clara, né? Sobre haver realmente essas figuras. Se você juntar a narrativa lá em Ezequiel 28, né? E também em Apocalipse, você vai ver algumas semelhanças sobre a queda de Satanás, de como ele levou um terço, né, dos anjos numa rebelião contra Deus, e, e, e esses anjos, eles se afastam de Deus, né, e se tornam esses demônios, né, que a gente acredita. Essa parte também sobre os filhos de Deus se apaixonando pelas filhas dos homens, né? Que fala também lá antes do dilúvio. E aí dá alusão a esses Nephilims, né? Que na Bíblia que a palavra significa gigante, né? Em alta estatura. Então existem algumas interpretações sobre isso, né? Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas existe interpretação que acredita que os filhos de Deus seriam
os descendentes de, de Sete, né? Teve Caim, Abel e Sete, né? Então, os filhos de Deus seria a descendência de Sete, e as filhas dos homens seriam é, outros povos, né? Que aí, se houvesse um casamento entre eles, aí ele estaria perdendo, né, essa identidade do povo de Deus também. Então, existe essa interpretação, existe a interpretação mais literal, realmente, de que foram homens em alta estatura, né? E a gente vai ver alguns exemplos, incluindo Golias, né, na Bíblia, que também que era de alta estatura, né? E Davi, ele mata, né, com a pedra, ali lutando contra ele. É, Aí acredita-se que no dilúvio, os Nefelins, grande parte deles ali são destruídos. Então o dilúvio ele veio, na verdade, para poder destruir esses seres híbridos que tinham, né, nascidos dessas uniões, e, e os espíritos que estavam nesses seres híbridos, né, esses gigantes, é exatamente os espíritos dos demônios, né? Então existe essa discussão teológica, que se pega também do livro eu não sei se vocês já ouviram um livro chamado de Enoque. Então tem trechos ali, né, que consta tanto no Evangelho no Evangelho não, na carta lá no Novo Testamento de Judas, né? Tem uma cartinha bem pequenininha lá perto de Apocalipse que é de Judas. Esse Ele fala sobre esse livro de Enoque, e também outros textos também fala sobre o livro de Enoque, né? Então que é mais antigo ao Novo Testamento. Então, assim, a nível de curiosidade, você poderia ler, mas não, assim, tem muitas coisas que não batem, né, também. Então, assim, é, dizem que a primeira parte do livro é original, mas a segunda parte do livro de Enoque já foram coisas, inclusões que aconteceram depois, né, posterior. Então, assim, não é um livro que é mais fidedigno hoje em dia, mas os teólogos ainda consideram algumas coisas em relação a essa narrativa sobre o mundo espiritual. Então, o livro de Enoque, ele trata exatamente sobre Enoque porque na Bíblia fala que ele foi transladado, né? Deus achou ele fiel na terra e transladou, né? E aí no céu, ele começa a ver os anjos armando uma rebelião contra Deus. É bem interessante o livro. E aí mostra exatamente a queda desses anjos, né? Então, sobre a queda de Satanás e tal, eu acho interessante o livro. Mas também que não assim, não é um livro inspirado, né? E a gente não deve levar ao pé da letra. Mas a nível de curiosidade, se vocês sentirem algum dia, vocês podem dar uma olhadinha ali. Mas a nível de doutrina bíblica, igreja e tal, a gente nunca se fala, né? E as igrejas evitam se falar sobre isso para poder não criar confusão nas pessoas, né? Mas e aí, o que é que vocês entendem aí sobre essa narrativa e sobre o mundo espiritual? A Bíblia também fala sobre que eles estão ao nosso derredor, né? Então, derredor também, assim, nós estamos cercados aí com os anjos de Deus, as proteções, e ao derredor estão as hostes, né, de malignas, querendo encontrar alguma brecha para estar entrando e estar afetando a nossa vida. Então, eu acredito piamente, assim, já tive
experiências na minha vida também que eu fui antes de me converter. Eu tive experiências de ver espíritos, né, demônios, é, e aquilo dali estava me trazendo muita opressão, né, na época. E aí eu via, assim, às vezes vindo muitos assim sobre uma pessoa, né? E também eu sentia assim quando eles viam que eu tava percebendo, aí eles vinham para cima de mim, sabe? E aí eu sentia quando eles chegavam perto assim e tocavam e tal. É... Aquilo ali tava me trazendo muita opressão e quando eu me converti, Deus tirou completamente essa opressão. E eu acredito piamente hoje em dia que Deus ele não permite que a gente veja porque é algo que Deus não quer deixar. Isso é uma coisa desse outro mundo, né? Decaído, assim, do que está ao nosso redor, que está aqui tentando é, tentar o homem, fazer o homem cair e tal. E Deus não quer que a gente tenha contato, né, com isso. No máximo que a gente faz, né? A gente nunca ora, fala para os demônios, né? A Bíblia não mostra momentos em que os apóstolos ou ensinamentos da gente falar para o demônio, né? Só Jesus que repreendeu, mas não mostra as palavras que ele usa, né? E tudo. A gente vai repreender apenas no momento que está havendo uma pessoa que está endemoniada, a gente pode orar e repreender aquele demônio, mas a gente não fica entrando nos lugares e fantasiando que tá ali que tem que repreender, isso aí não é bíblico. É uma prática que, né, que muita gente faz, mas a gente tem que ter consciência de que pode estar e pode não estar, né? Pode ter entes ali espirituais e pode não ter, certo? Então, se você chegar no local e ficar repreendendo aquela coisa assim, ou então você ensinar as pessoas a fazerem isso, você está ensinando alguma coisa que não poderia não haver ali, não estar ali naquele momento. Pode estar em outro local, né? Pode estar em algum ambiente, algum local, mas em outros locais talvez não estejam, que você acha que esteja, e aí você fica querendo repreender, mas na verdade não é, né? Não tem nada. Então o que a gente faz, na verdade, é a gente ora a Deus pedindo para que retire todo o mal, né? E pedindo para que proteja as pessoas. Se quando a gente ora por alguma pessoa, se a pessoa se manifesta aquele demônio, a gente repreende, mas não precisa ficar repreendendo demônio das pessoas sem estar manifestado, né? Porque isso aí também você tá tipo um pouco de julgamento se a pessoa tem demônio na pessoa ou não, né? Então nós como cristãos, quando a gente é salvo, quando a gente aceita Jesus, esses demônios não habitam mais dentro de nós, né? Porque nós agora fomos totalmente selados com o Espírito Santo e agora a habitação de Deus, o nosso corpo é a habitação de Deus. Então não existe convivência entre a luz e as trevas. Se você é uma pessoa que entregou e que está com o Espírito Santo dentro de você, e não vai haver demônio, não se fica endemoniado, né? Existe opressão, então existem demônios que estão acompanhando, né, pessoas, que acompanham ali pastores, pessoas assim, que ficam querendo oprimir a cabeça, né? E a opressão, aquela opressão vem de forma externa, não é de forma interna para a cabeça ali, é de forma externa de pessoas falando coisa, às vezes, uma pessoa na família que fala alguma coisa, que fala, né, às vezes a esposa ou o marido, né, fala alguma coisa ruim, entendeu? Então, toda essa coisa que vai trazendo uma opressão para a pessoa, né? Mas um cristão, ele não fica endemoniado, possesso mais, né? Ele pode estar sob influência, né? Sendo influenciado ali, mas não fica mais possesso. Então, que mais? Alguém quer fazer alguma colocação?
Não, eu, por exemplo, eu concordo com o que você falou. E eu acho Uhum, que, assim, hoje como está o mundo, está bem claro que eles, né, estão querendo tumultuar mesmo, uhum, aonde a gente tem que, como cristão, orar para dentro da nossa casa, do ambiente que a gente vai, e eu acho que eles realmente estão ao redor, né, querendo nos tirar do foco, principalmente quando a gente está muito focado, muito bem espiritualmente, vem alguma coisa para te tirar daquele foco, né. Porque se é, você já está junto com eles, eles não estão nem aí, né, não nem aquilo lá. Então, e as coisas são muito difíceis, né, principalmente mentalmente, né, assim, a uhum, vida mental das pessoas tá, assim, demais, né. uhum, Tá sendo uma doença muito grande e não tem mais idade, né, não tem mais assim: "Ah, porque é tantos anos", não, agora é em criança, em adolescente. Então, isso É, tudo eu, eu acho que a maioria é espiritual. eu acho que a Goiano. mente ele é mais fácil para ele agir, né? Porque o nosso corpo em si, ele é meio que guardado, né? Meio que blindado. Mas a mente é uma coisa bem mais fácil dele atingir, né? E se a é, gente der brecha, né? E, enfim, É, ser contaminado por pela própria vida mesmo, né? Porque você olha lá fora, você vê aquele show da Madonna, é um negócio assim, né? Quer cair o queixo, né? Aquilo é ali, minha verdade. filha, o quê? devia ter milhões de demônios ali, entendeu? Então, assim, se você está perto, é óbvio que vai ter. Se você está num ambiente desse, você vai ter zilhões de. E tudo ali querendo te sugar, né? Aquela coisa do ataque, né? E Exatamente. É. E vai são ambientes que realmente deve. continuar. São ambientes que você deve evitar ao máximo, né? E assim, eu penso também em assim, aquela convivência com as pessoas, você tem que saber com quem você convive, você tem que saber com quem você senta na sua mesa, na minha opinião, entendeu? Porque às vezes a pessoa aparenta ser uma pessoa muito legal, divertida, enfim. Eita, ferro, meu Deus. Em cima de mim. Aí, A Chegou Well. o mas cão. assim, são as influências, né? E que às vezes é Eita, difícil, né? cheirando. Pra tirar do foco, né. Então, É. assim, tá um mundo que, assim, ultimamente estou orando muito pela nossa mente mesmo, né. Claro que pelo O- corpo, pelas doenças, mas a mente está sendo tão atingida e a gente vê tanta coisa, né, assim, até falam, né, falam de, que no passado a gente não descobria muitas doenças em criança, aquela coisa, e hoje mas eu não sei, pode ser como pode não ser, mas hoje tanta criança nascendo com algum probleminha, né, tanta Uhum. coisa, tanta sabe? E e isso vai, né, fazendo com que a família fique preocupada, com que a família fique, né, também com a mente, né, então é difícil, tá uma vida Eu vejo a Bíblia também cita como principados e potestades, né? E essa palavra principado vem de princípio, e é exatamente isso que os demônios fazem, né? E Satanás fica existe princípios, né, da mente coletiva das pessoas. E aí, por exemplo, sobre droga, sobre até essa coisa também sobre LGBT e ideologia de gênero, né? Tudo isso você tudo nota que isso. é uma coisa que está tomando a mente das pessoas, né? Elas são Sim, doutrinadas logo na escola, logo desde nova, né? Para acreditar naquilo, e aí vai, e de repente aquele princípio ali que entrou na cabeça da pessoa, né, vai a mudando a mente forma de normal, pensar dela, né? E aí vai É. mudando, vai sim, achando normal, vai normalizando,
E aí a gente É. que tem a mente, quer ter a mente de Cristo, que quer ter a mente sobre o que fala a Bíblia, né, o que fala a palavra de Deus, a gente começa a questionar, né, a gente começa a achar que eu acho que não é desse jeito. E aí é exatamente isso, é uma forma também de atuar do inimigo, do mundo espiritual, para fazer com que as pessoas achem que a moralidade é relativa, né? Eu acho que eles estão É, agindo como se fosse sufocando mesmo, né? Sufocando, é, aquela coisa do. Eles são talvez em maior número e, uhum, infelizmente, assim, às vezes até dá uma impressão de que estão ganhando. A gente sabe que a nossa batalha é sempre. A gente é sempre vencedor porque a gente tem Deus, né? E que é maior do que qualquer coisa, uhum, mas assim, às vezes dá uma fraqueza, né? Dá uma é, de ver que o mal às vezes está vencendo temporariamente, mas está vencendo, né? Então exatamente. dá um certo, a gente fica meio órfão, né? Meio assim, meu É. Deus, olha, e E nossos você filhos, né? Assim, e você vê que eles tendo que. estão usando a mesma artimanha que a serpente usou contra Eva, né? Lá que é exatamente dizer assim, mas e Deus disse realmente isso, né? Quando ela fala assim, não comeis do fruto, mas e Deus realmente falou isso, né? Assim, questionando a palavra de Deus, questionando as ordens de Deus, né? E aí fica questionando exatamente o que é que fala no Velho Testamento, né? E querendo mudar, fazer uma interpretação diferente, e aí para poder dar lugar, né? Àquela a vida que a pessoa quer ter, cheia de concupiscências, né? Porque lá, como diz na Bíblia, né? Que nos últimos dias muitos se afastarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios, né? E é exatamente são essas doutrinas, né, que fazem isso aí. E vai tomando a mente das pessoas, né? Então a gente precisa estar sempre vigilante nesse sentido, para que a gente não deixe, né, essas filosofias do mundo, né, esse questionamento moral que está havendo tão grande hoje em dia, né, que a gente não deixe isso daí entrar, né, no nosso meio. Com Eu certeza. não sei se vocês viram o Pastor Ben, e até lá na First Assembly também, logo quando você vai se tornar membro, tem uma das classes que chama Belong. Eu não sei se alguns de vocês já fizeram. Logo nas primeiras páginas lá dele, ele já coloca logo assim no começo, né? E Deus criou homem e mulher, e o casamento é entre um homem e uma mulher, assim, né? E é isso que nós cremos e tal. Então, assim, já para que as pessoas possam saber, né, a posição da igreja em relação a isso e a gente possa estar, assim, não deixar essa brecha entrar, né? Porque está entrando em muitas igrejas, está pegando muitas igrejas e em nome da inclusividade, né? Em nome da É, empatia, da empatia que é as verdade. pessoas têm por essas, né, essas vidas e estão sofrendo e tal, então temos que ter empatia, mas a gente não pode ir contra o que a Bíblia Que Deus nos deu, né? não. É, Então, porque parece tá tão, né, tão ruim que parece que nós não somos normais, né? A família normal, o homem, a mulher, o filho, né? Não, isso não é mais normal. Isso não é mais pois é, certo. Parece, não é? Parece que a gente está fora do mudou, questionando, né? exatamente. E realmente o diabo é tão sujo que ele vai usando as pequenas coisinhas. Ah, empatia, isso, você É. tem que aceitar, porque, né? Ai, Jesus não aceita todo mundo, Jesus então também você tem que receberia, né? aceitar, você não é aquela É, coisa. Então, e aí está se tornando assim, né? Onde a é, gente tem que orar muito, orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, pelas amizades dos nossos filhos, porque que tá muito difícil. Assim, não existe mais lugar, né, eh,
eu acho assim, todas as escolas não tem aquela coisa assim: "Ah, aquela escola não tem isso, aquela outra", né, é assim. Agora parece que Agora tá tomando tudo, né? Tinha a escola cristã, né? A minha escola mesmo tá maior luta, né? Com isso também. Que é uma escola cristã que as então minhas filhas estudam e tá entrando todo tipo de doutrina lá dentro, né? E a gente tá na maior luta lá. é, é Bom, complicado. enfim, temos ainda 3 vídeos aqui, eu vou tentar passar rapidinho e a gente vai continuando. Antes de eu clicar aqui, alguém quer ainda fazer alguma colocação? Não? Então vamos lá. O teste. A história da Bíblia começa com Deus criando e compartilhando um mundo lindo com suas criaturas. E ele escolhe Adão e Eva para governar em seu nome. Deus lhes dá acesso à sua sabedoria e vida, mas diz que há uma árvore da qual não podem comer, porque os levará à morte. Então, eles têm uma escolha sobre como governar com Deus. Isso parece um teste. Bem, é porque é um teste. Mas testá-los não seria um pouco cruel da parte de Deus? Mas nem todos os testes são maus. Digamos que exista um rei que escolhe você para cumprir uma tarefa, porque quer saber se você é confiável. Bem, acho que isso é um teste, mas também uma oportunidade de fazer algo importante e nobre. Certo. Mas digamos que haja um rebelde que odeia o rei e você. E ele tenta te convencer de que seria melhor não fazer o que o rei diz. Ele está preparando uma cilada. Isso, então o teste pode ser uma oportunidade ou cilada. A diferença é se quem está te testando quer o melhor para você ou não. Entendi. Esses 2 tipos de teste aparecem no início da Bíblia. Deus diz para comerem da árvore da vida e não da árvore proibida. Sim, Deus testa a lealdade deles. Deus quer governar o mundo em parceria com os humanos, o que significa que eles precisam confiar na sabedoria dele em vez de sua própria. Mas aí um rebelde chega e os testa, para que comam da outra árvore. Certo. O rebelde usa dessa oportunidade para distorcê-la e levar os humanos ao exílio e à morte. Ele transforma o teste em uma cilada. Mas depois que os humanos falhem, Deus promete que um dia virá um humano que passará no teste e derrotará a serpente. Conforme a história avança, Deus dá a um casal, Abraão e Sara, a oportunidade de confiar nele, deixando sua família para ir a uma nova terra, onde Deus os usará para restaurar sua bênção a todos. Então esse é um teste. No início, as coisas vão bem, mas Abraão logo falha. Ele mente para se proteger e depois arma um esquema com Sara para terem um filho, abusando de uma de suas servas. Com certeza não passou no teste. Só que Deus não desiste de Abraão. Ele dá uma última chance, um teste para provar sua lealdade. Deus pede a Abraão que suba um monte e ofereça seu filho como um sacrifício. Nem consigo imaginar um teste assim. E Abraão obedece. Mas no último momento, Deus o interrompe e fornece um animal para substituir seu filho. Então Deus diz que cumprirá a sua promessa com a família de Abraão, porque ele passou no teste. Então Abraão passou no teste, mas não provou ser um parceiro totalmente confiável. Ainda esperamos por alguém que passe pelo teste final. Sim, a família de Abraão cresce e se torna uma nação, e Deus continua a testá-los. Como quando os israelitas vagam no deserto por 40 anos. Eles têm muitas oportunidades de confiar que Deus dará água ou o pão diário. Mas eles culpam Deus e até dizem que ele os levou ao deserto para matá-los. E o resto da história de Israel nas escrituras hebraicas é praticamente igual. Os israelitas não confiam em Deus e sua promessa. Eles não são leais e a nação inteira acaba falhando. Os humanos têm a oportunidade incrível de serem parceiros de Deus, mas ninguém está qualificado. E tudo isso nos leva até Jesus. Tem uma história em que Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto sem comida nem água. Ah, sim, o deserto. Lá, ele encontra uma criatura maligna que arma uma cilada. Mas Jesus confia na sabedoria de Deus. E ele passa no teste.
Depois tem uma história sobre Jesus indo orar com alguns amigos e Deus o chama para ir a Jerusalém e entregar sua vida. Então ele vai. Na noite da sua prisão, Jesus reuniu os seus amigos e foi para um jardim. Ele pediu que orassem porque essa noite, disse ele, é o grande teste. Ele orou a Deus: por favor, passa de mim esse teste, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Nesse jardim, Jesus mostra o que significa passar no teste. Ele confiou na sabedoria de Deus, amou os outros mais do que a si mesmo e confrontou o mal com o bem. Embora isso tenha custado sua vida. Certo. Jesus ofereceu sua própria vida como sacrifício para cobrir todos os testes fracassados do seu povo Israel e da humanidade. Jesus passou no teste final em nosso lugar. Isso é incrível, mas não significa que tudo vai ser ótimo nas nossas vidas. Para ser sincero, enfrentaremos nossos próprios testes todo dia. Certo. Jesus disse que cada geração de seus seguidores teria seus testes que os forçam a confiar radicalmente em Deus. E esses testes podem ser difíceis e dolorosos. Mas lembre-se, um teste de um Deus bom é uma oportunidade. Por isso, Tiago, um líder do início do movimento de Jesus, disse para sermos gratos quando enfrentamos testes e provações, porque nos dão um presente. É uma oportunidade de se render à sabedoria de Deus e ser mais parecido com Jesus, aquele que nos amou e passou no teste em nosso lugar. Ou então, aqui falar um pouco sobre o teste. Um ponto que eu queria destacar é sobre Abraão, né? Apesar de ter sido chamado por Deus, ele teve momentos de falha, né, dele, de queda e de pecado. E no final ele é pedido o filho dele, né? Como um sacrifício. É interessante que enquanto que ele vai subindo, né, lá o monte para poder sacrificar o filho, né, o filho fica perguntando assim, cadê o sacrifício? Aí ele sempre falava assim, né, Deus proverá. Então ele acreditava que Deus iria de alguma forma, até mesmo, né, a possibilidade de ressuscitar o filho dele, né? E você vai ver lá em Hebreus, fala um pouco sobre esse paralelo, né, de Abraão acreditando até numa possível ressurreição do filho dele. Então, ali é um prelúdio, né, sobre Jesus, né, o pai dando o sacrifício do próprio filho para morrer na cruz, né, do Calvário por nós, que acredita-se que é no mesmo local, lá onde ele foi sacrificar, onde Abraão foi sacrificar o filho, né? Foi onde Jesus morreu ali no Monte do Calvário. E ele seria exatamente esse sacrifício que foi dado nessa ovelha por nós, né? A ovelha de Deus, né? O Cordeiro de Deus. E depois ressuscitou por nós, né? Cumprindo exatamente esse paralelo, né? Sobre Abraão, que acreditava que isso iria acontecer, né? E ali é o selo, né? Para nós. A ressurreição de Jesus é o sinal de que tudo que ele falou e, e sobre a morte, sobre vencer a morte, sobre a salvação, tudo é através da ressurreição. Tudo é consumado na hora da morte. A morte é exatamente toda a obra expiatória de salvação da humanidade, de salvação para a gente, é tudo na cruz. Foi a cruz que trouxe. Só que a ressurreição é o selo de garantia de que a gente pode acreditar nisso, de que tudo que se falava sobre Jesus como Messias que iria ressuscitar, ele mesmo falando que iria ressuscitar ao terceiro dia, tudo se cumpriu, e ele sendo a primícia, né? E o que aconteceu com ele de ressurreição irá também acontecer conosco. Então é por isso que é tão importante a gente ter também a mensagem da ressurreição, né, de Jesus.
Então, nós como evangélicos, a gente, quando fala assim, né, não, Deus não está mais na cruz, não é pelo fato de que a gente rejeite um crucifixo, né? O crucifixo realmente é a obra que Jesus fez na cruz. Então, a gente também estima, mas a gente usa mais a cruz sem Jesus ali, porque a gente anuncia também que ele ressuscitou, né? É por isso que é tão importante. Eu vou tocar esse próximo vídeo e a gente pode comentar também um pouquinho. Na Bíblia, a realidade é feita de duas esferas sobrepostas: céu e terra, o nosso espaço e o de Deus. E embora a vida na Terra pareça comum, às vezes podemos encontrar o céu aqui em nossa esfera. Sim, isso acontece diversas vezes na Bíblia. E quando acontece, geralmente vemos um personagem fascinante, o anjo de Yahweh, ou, na maioria das traduções, o anjo do Senhor. Já falamos sobre anjos. Eles são mensageiros espirituais que realizam missões para Deus. Mas o anjo do Senhor não é só um anjo. Como assim? Bem, sempre que ele aparece, é descrito de uma maneira intencionalmente intrigante. E isso te faz pensar: era um anjo enviado por Yahweh ou era o próprio Yahweh? O que você quer dizer? Veja um entre muitos exemplos. No livro de Gênesis, vemos a história de Agar, a escrava egípcia fujona de Abraão e Sara. E lemos o seguinte: O anjo de Yahweh chamou Agar. mas então esse anjo fala como se fosse Yahweh dizendo: eu te darei muitos descendentes. E Agar responde: você é o Deus que me vê. Então o anjo de Yahweh é Yahweh, mas não pode ser. Na Bíblia você não pode ver Yahweh ou morrerá. Sim, então essa e outras histórias mostram um paradoxo: que Yahweh está acima de tudo, inacessível a nós. Mas às vezes se revela de maneira que podemos ver e entender. E é aí que esse personagem aparece. Ele é Yahweh visível a nós. Sim, diferente de Yahweh, mas ainda Yahweh. Isso se parece com outras histórias bíblicas sobre profetas que têm um vislumbre do espaço de Deus, como Isaías, Ezequiel ou Daniel. E o que eles veem é uma figura humana gloriosa no trono chamada Yahweh. Então aquele no trono e o anjo de Yahweh são a mesma pessoa? Exatamente. Veja como isso faz sentido na famosa história de Moisés e a sarça ardente, onde lemos: O anjo de Yahweh apareceu a Moisés em um fogo do meio de um arbusto. E quando Yahweh viu que Moisés parou para olhar, Deus o chamou do meio do arbusto. Então essa pessoa no arbusto é chamada de anjo de Yahweh, depois Yahweh e então Deus. E depois Moisés descobre que a figura na sarça ardente é quem lidera Israel na saída do Egito em uma coluna de fogo em uma nuvem. E é quem mais tarde passa a morar no tabernáculo. O tabernáculo, essa é a sala do trono do próprio Deus. Isso mesmo, o anjo do Senhor é a glória real de Yahweh aparecendo em forma humana. Lembre-se de tudo isso ao começarmos a falar sobre Jesus. Na abertura do Evangelho de João, lemos que desde a eternidade, Jesus estava com Deus e era Deus. Distinto de Deus e também Deus. Esse é o mesmo paradoxo que vimos com o anjo de Yahweh. Certo. Então João diz que a palavra de Deus se tornou humano e montou um tabernáculo entre nós. A presença do templo do Deus invisível. Exatamente. Agora veja, certa vez Jesus levou 3 de seus seguidores a uma montanha e sua verdadeira identidade foi revelada. Ele foi transformado em uma figura humana gloriosa. Ok, eu entendo agora. O anjo do Senhor era Deus aparecendo como um humano. E Jesus é Deus tornando-se humano. Sim. E veja só, no Novo Testamento, ninguém usa a frase anjo do Senhor para descrever Jesus. Por que não? Bem, eles queriam evitar a ideia de que Jesus era apenas um anjo. Para eles, Jesus era o Deus Yahweh em forma humana, que veio cumprir sua missão de reunir para sempre o céu e a terra. Então, isso daqui também é uma das razões também porque, por exemplo, Testemunho de Jeová não acredita que Jesus seria Deus, porque ele também é o mesmo anjo do Senhor, né? Descrito ali na Bíblia. E aí eles usam também essa desculpa, vamos dizer assim, que Jesus não seria Deus. Só que aí despreza totalmente o que fala lá em João, né? João capítulo 1,
João praticamente está dizendo ali, né? E no princípio era o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então ele mesmo está colocando Jesus como Deus logo no comecinho, né? Do Evangelho, e eles desprezam totalmente isso. Mas a Trindade é algo que a gente não abre mão, né? Então, Onde algum comentário, gente? a Diz diferença aí. entre os anjos e o Espírito Santo, assim, em termos. Porque para mim, não sei, eles são meio. Não sei, para mim eles têm a mesma função, não sei se eu Sobre tô. os anjos e sobre o Espírito Santo. É. E o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, né? Então já a diferença já maior já é aí. Na Trindade, né, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo seria essa terceira pessoa da Trindade, é parte de Deus, né? Já os anjos, eles são ministros, né? Eles são criaturas de Deus também. Só que nós, a diferença é que nós, como seres humanos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Então, isso eu acredito que também que é uma das razões pelo fato dos anjos, né, de Satanás ter se rebelado, né, contra Deus também, porque eles viam o homem, né, sendo imagem e semelhança, então eles vêm até para poder tentar se misturar entre os homens, né, através do que acontece lá com os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Então, essa mistura ali já é exatamente para que eles tentem se tornarem como Deus, né? Sempre a luta de Satanás e dos demônios é se tornar igual a Deus, né? Uhum. Então, Deus dá esse atributo divino no sentido de imagem e semelhança aos homens, mas não dá para os anjos. E aí eles se rebelam por conta disso, né? Mas Deus tem toda a razão de fazer isso, que a gente desconhece ainda, né? Eu acho que a gente ainda vai entender todo o propósito de Deus algum dia. Quando a gente estiver lá com Ele, a gente vai poder entender toda essa a razão da história humana, né? Da criação e tudo. Mas é, a maior diferença é essa, né? Que eles são ministros, né? Eles foram criados para poder servirem a Deus e servirem aos homens. Porque quando a gente pede oração e tal, eu não sei se tem alguma diferença, deve ter, né? Eu lembro que na igreja, na igreja católica era muito a proteção do anjo da guarda, não sei o quê, e aqui a gente fala Uhum, mais no Espírito Santo mesmo, né? A gente pede mais que o Senhor nos exato. enche do Espírito Santo e não sei, não sei, eu vejo uma diferença assim em termos de do que é o anjo, talvez para a igreja, para os evangélicos, do que para Católica. os católicos, assim, sabe? É verdade, é verdade. E a razão pela qual, né, que a gente não faz oração aos anjos nem nada, é porque a gente dá muita primazia à Bíblia, né? E aí desde Calvino, né, de Lutero, né, com a sola escritura, que a gente acredita que são as escrituras que vão trazer realmente a revelação e o que a gente deve seguir, né? Nosso manual de fé e prática, que a gente fala nos dias de hoje, né? Já os católicos, eles acreditam nas escrituras e no magistério, né, da Igreja Católica. Então, os líderes de bispo, né, o corpo lá de bispos e arcebispos, né, eles compõem, né, e aí eles concordam entre si as doutrinas da Igreja. Então, eles têm muitas coisas paralelas à Bíblia, né, escritas e coisas assim na história do Vaticano, que eles aceitam, né, isso daí. Então, aquela E história, aí, sei lá, anjo Gabriel, é, isso não está na Bíblia, isso. olha, e tem citações, né, sobre anjo Miguel, anjo Gabriel, É. mas a gente não existe orações para eles, né? Existem assim que ele vai trazer lá
sobre o nascimento de Jesus, né? Fala lá com Maria, fala com Isabel, fala com José, né? E aí aparece um anjo, né? Em alguns momentos com os apóstolos também vem um anjo, tal. Mas nunca é eles pedindo, orando ou falando com o anjo. Uhum. É sempre um anjo que vem para trazer uma mensagem ou uma revelação, alguma coisa, mas nunca eles pedindo ou falando com os anjos. Então é por isso que a gente. E igualmente aos demônios, né? A gente também não fala, não se dirige aos demônios. Nem se dirige a Satanás, nem se dirige aos anjos. A gente é só diretamente com Deus e com os homens, né? A gente ora. A gente Nem pessoas que morreram, né? A gente, porque a Igreja Católica acredita também que aquelas pessoas que morreram, você pode falar com essas pessoas, né? Principalmente se acreditar que essas pessoas viveram como santas aqui na Terra e se tornaram santas, né? Aí você pode orar e falar com essas pessoas, mas nem isso a gente acredita, porque uma das razões é porque a gente não sabe nem quem é que vai para o céu, quem não vai para o céu, né? Eu nunca me imaginaria orando para um ser que eu não sei nem, na verdade, se realmente está no céu, né? Não tenho certeza absoluta que aquela pessoa está no céu, né? Tá, vai lá, Pedro, Paulo, né? Você acredita. Mas esses outros santos, assim, aí isso já é um grande motivo que eu não faço. Mas a Bíblia também não mostra, e aí a gente dá muita primazia, né, à Bíblia, a gente fica com a Bíblia, não mostra essas orações que são feitas por pessoas que estão mortas para interceder por a gente. Em canto nenhum na Bíblia você vai encontrar isso. Existem algumas igrejas evangélicas que ficam, né, expulsando o demônio e tal, né? Exato. Existem Tem algumas. igreja evangélica que eles fazem até mapeamento espiritual com nome de demônio e tudo, sabe? Mas tudo isso não é bíblico. Não, isso é mais da cabeça, né? Não é bíblico. É de Deus? Não sei, né? E aí eu prefiro ser ignorante nesse aspecto. Se a Bíblia ela não fala, eu prefiro não ficar imaginando coisa, entendeu? A mente da gente é muito fértil, amigo. Então, assim, a gente imagina muitas coisas, né? Então é melhor a gente seguir realmente o que está escrito ali, que eu acho que a gente vai estar muito mais em boa direção, né? Do que o A que Deus gente, quer para nós, do que o que a gente fica imaginando. Uhum. Diga lá, Ana. você falou que que a nossa mente imagina muita coisa, a nossa mente imagina e é capaz de justificar quase tudo, É, certo ou errado, né? Então, é exatamente. realmente bem perigoso, né? Por isso que, na verdade, tem várias igrejas aí com uma coisa distorcida, porque o ser humano é capaz de justificar quase tudo, né? Exatamente. O nazismo era justificado na época do nazismo, né? Para quem não Exatamente. estava ali naquela bolha, achava que estavam fazendo o É. bem. Ok, pessoal. Quer fazer alguma colocação, Jaqueline? Antes de Não, passar? não, o que eu aprendi assim um pouco sobre os anjos é isso mesmo, que eles estão para servir a Deus e consequentemente nos servir. É isso que eu sei, entendeu? A gente pede para Deus para mandar os seus anjos, alguma coisa assim, para nos servir, para nos, né, Uhum. mais nesse sentido, mas é, quando eu também era católica, fazia oração. Na verdade, eu nunca fui muito de fazer oração para santo. Eu tinha sabe assim? Parecia que já era. Eu nunca fui Achava estranho, assim, né? sabe? Achava estranho, falava, mas não, Uhum. então, né? Então, eu penso assim que os anjos estão realmente para servir a Deus e nos servir. É isso, mas Uhum. sem dar É. nome, sem dar nada. Mas é isso que Inclusive, eu penso. você me fez lembrar também sobre quando Jacó ele luta com o anjo, né? Ali. É, esse anjo que ele está lutando, na verdade, é o anjo do Senhor, né? Que aí seria Jesus, lá no Velho Testamento. É,
É verdade, é Então, verdade. não é para a gente usar esse texto aí para dizer, olha aí, o Jacó não segurou o anjo e não disse assim, me abençoe, não, né? Na verdade, era uma alusão que a gente ora e a gente clama aos pés de Jesus. A gente fala assim, Sim, Jesus, eu não te largo aqui enquanto, né, eu não ser atendido, assim, você não, né, falar comigo aqui. E eu acredito que quando a gente faz isso realmente de coração, Deus, ele responde mesmo, né? Mesmo que seja, assim, para o nosso próprio benefício ou alguma coisa assim. Mas Deus, ele, quando a gente pede, né, a Bíblia fala que quando a gente pede com fé, a gente pode ser dado, assim, de acordo com a vontade de Deus, né? Se estiver totalmente fora da vontade de Deus, ele não vai te dar sim. aquilo, né? Mas se realmente Deus, você está pedindo alguma coisa que Deus, ele está dentro da Que vontade de Deus Deus, ele vai quer, conceder, né? verdade. Vamos passar lá o último vídeo e a gente termina hoje. Vou passar aqui. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos na Bíblia, que algumas pessoas tratam como bons conselhos. Não mate, não roube, honre seus pais, e a lista continua. E são apenas os 10 primeiros. Existem no total 613 mandamentos entregues ao antigo Israel, encontrados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que em hebraico se chamam Torá. A palavra Torá é traduzida para o português como a lei, porque contém diversas leis. Quem lê essas leis se questiona: será que devo obedecer a algumas ou a todas? Qual é o propósito da lei? Essa tradução é um pouco confusa, porque apesar de a Torá conter leis, o livro é na essência a história de como Deus está criando um novo tipo de pessoas, capazes de amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus ensinou sobre a Torá, ele disse que estava cumprindo essa história. Então fale sobre essa história e como ela se cumpriu. A história começa com Deus criando a humanidade que se rebela. E Deus escolhe Abraão para abençoar todas as nações por meio de sua família, que acaba sendo escravizada no Egito. Deus então os resgata. Depois, no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com Israel, um acordo. E todas as leis que Moisés dá a Israel são os termos deste acordo. São como uma constituição. Algumas das leis tratam dos rituais e costumes que separam Israel de outras nações. Outras são sobre justiça social e moralidade. E seguindo as leis, Israel mostra às nações como Deus é. Certo, então o resto da Torá é só a lista completa das leis que Moisés dá a Israel? Não, o resto da Torá continua a história. Os 613 mandamentos são uma seleção da Constituição original. E esses foram divididos e colocados em pontos estratégicos dentro da história. Se prestar atenção, vai perceber um padrão claro. Moisés dá as primeiras leis para Israel. Não adore outros deuses, não faça ídolos. E logo depois tem uma história de como Israel quebra essas leis. Eles adoraram o bezerro de ouro. E então Moisés dá mais algumas leis. E logo você encontra mais histórias de rebelião. Outras leis e mais rebelião, mais leis e mais rebelião. E aí você entende o ponto. Não importa quantas leis existam, eles continuam a se rebelar. No fim da história da Torá, Moisés faz um último discurso a Israel, enquanto se preparam para entrar no seu novo lar. E ele diz: eu sei que vocês não seguirão todas as leis de Deus. Vocês provaram que não são capazes. Moisés diz que o problema são os corações duros e que eles precisam de corações transformados caso desejem de verdade seguir a lei de Deus. E ele estava certo. A história continua contando o fracasso total de Israel. Eles entram na terra e quebram todas as leis. Isso. A próxima seção de livros na tradição judaica são os 15 livros dos profetas. E eles olham de volta para toda a história até ali. Por exemplo, Ezequiel disse que se Israel um dia fosse obedecer à lei, o Espírito de Deus teria que quebrar corações duros. E Jeremias disse que então eles obedeceriam a Deus não como uma obrigação, mas obedecer estaria em seus corações. Isaías prometeu um futuro líder, o Messias de Israel, que conduziria todo o povo em obediência à lei. Na tradição judaica, todos esses livros são chamados de os profetas, inclusive os livros históricos, porque contam a história pelo olhar dos profetas. Então temos a lei e os profetas, e eles contam a mesma história sobre o desejo de Deus de abençoar todo mundo por meio de um povo, Israel, que precisa de um coração novo. Isso. E Jesus se viu continuando a história.
Então ele concordou com a lei e os profetas ao ensinar que é do coração que vêm as coisas mais ruins da natureza humana. Como se nossos corações fossem sempre contrários à lei de Deus. Mas Jesus também disse que veio solucionar esse problema e, em suas palavras, cumprir a lei. O que ele quer dizer com cumprir a lei? Primeiro, ele disse que tudo que as leis da Torá exigem pode ser cumprido no que ele chamou de o grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. Então parece fácil, porque todo mundo quer amar. Pensamos que queremos amar. Mas Jesus mostrou que o amor exige mais do que pensamos. Ele cita a lei: não mate. E ele diz: verdade, quem amar não vai matar. Mas Jesus também diz que quando se trata alguém com desrespeito ou quando se tem algum ressentimento, você também está violando a lei moral de Deus, porque não está tratando a pessoa com amor. E Jesus disse que o verdadeiro amor se estende até aos nossos inimigos. Apesar do mandamento parecer simples, Jesus mostrou como nossos corações não conseguem cumprir a ordem básica, que é amar as pessoas ao nosso redor. Isso é um pouco deprimente. Mas onde Israel falhou, Jesus levou a história ao seu cumprimento. Como o Messias de Israel, ele amou a Deus e ao próximo e mostrou a todas as nações como Deus realmente é. E fez isso com seus atos de compaixão e misericórdia e, no fim das contas, amando seus inimigos até a morte. Após sua ressurreição, ele disse a seus seguidores que enviaria o Espírito de Deus para transformar seus corações, para que pudessem segui-lo e cumprir o propósito da lei: amar a Deus e ao próximo. E isso cumpre a história da lei e dos profetas. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que ama, cumpre a lei. Amém. Então, é no amor, né, que Jesus falou, né? E conhecerão que vocês são meus discípulos pelo amor que vos amados uns aos outros. A gente ama. O amor também é diferente do que muita gente pensa. Não é apenas permissividade, né? A gente, nos dias modernos, a gente pensa que a gente ama quando a gente deixa e aceita tudo, né? Aceita do outro como do jeito que ele para fazer do jeito que o que ele quer fazer. E, na verdade, o amor, ele diz muitas vezes não, né? O amor não só diz sim, né? Quando a gente quer proteger uma pessoa, quando a gente protege nossos filhos, a gente muitas vezes tem que dizer não, né? Então, o amor também se consiste nisso, né? De a gente saber proteger, de a gente saber dizer não, né? De a gente lutar pela verdade, né? Quando a gente às vezes fala alguma coisa dura com alguma pessoa, com algum parente, com algum amigo, às vezes a gente está com o maior intuito de querer o bem para aquela pessoa. E nisso a gente está amando, em vez daquela outra pessoa que fala com muito carinho, com muito, né, muito doce, e na verdade não realmente não se importa tanto com a vida daquela pessoa, né? Então, o amor nos dias de hoje está muito distorcido, né? Então, que a gente possa saber que quando a gente ama a Deus, né? Porque Jesus falou assim, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né? Então a gente ama a Deus obedecendo os seus mandamentos, isso inclui a Bíblia, né? E amamos o próximo como nós nos amamos a nós mesmos, né? Então a gente ama nessa mesma proporção, né? A gente ama os nossos irmãos e a gente precisa amar a si mesmo. A gente ama o próximo e a gente se ama a si mesmo, né? Então é isso, gente. Versículo da semana. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Levítico 19:18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, isso aqui no Velho Testamento, já falando como amar o próximo como a si mesmo, né? Que é tirando da lei de Deus. Amém? Alguém poderia fazer uma oração para a gente ir encerrando hoje, gente? Eu faço.
Eu Ou se faço. alguém quiser fazer alguma colocação antes, aproveita também aí. Ou alguma pergunta alguém tem? Acho que não, então pode ir lá, Jaqueline. Senhor Deus, venho agradecer esse momento que estamos todos juntos, Senhor, para falar da sua palavra, para conhecer mais a Ti, Pai amado. Obrigada, Senhor, por todos nós. Que o Senhor possa ir na casa do Jefferson, Senhor, sempre colocar o amor, a paz, assim como também na casa do Luiz, o amor, a paz, na casa da Ana, toda a família dela, que seja retomado com muita paz e muito amor, e na minha casa também, Senhor. Agradeço, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor nos mostre o seu caminho, que o Senhor nos direcione, que possamos seguir o que o Senhor acha que é correto, Pai amado. Obrigada mais uma vez, Jesus. Temos que agradecer cada momento, cada minuto da nossa vida, cada despertar pela manhã, a chuva, o sol, Senhor, porque muitos gostariam de poder andar e não consegue, gostariam de poder falar e não consegue, Senhor, e o Senhor nos deu aqui para nós e para nossa família essa graça, Senhor, e que podemos também passar isso para frente, esse aprendizado, esse conhecimento, e que não fique só aqui entre nós quatro, que possamos falar cada vez mais do Senhor em todo lugar que andarmos, Senhor amado. Obrigada e amém. Jesus, amém. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham uma Obrigada. noite boa. E Amém, eu estarei amém. tocando lá nesse domingo agora, lá em Seaton. Se alguém de vocês forem por lá, a gente se vê por Ah, lá. é? É. Ah, então tá bom. Nem sabia que você tocava. O que você toca? Eu toco contrabaixo Ah, é? lá Ah, na não igreja. sabia. Pô, Islândia. Pois legal. então tá. Depois eu vou Eu aproveitar para fui lá esse domingo. Vai por lá, né? Tá ótimo. Então a gente se vê por lá, Luiz. vou ver com a patroa aqui se dá para ir. Porque eu nunca Tá fui na ótimo. escola, né? Eu Alan fui. também vai estar por lá. Alan vai tocar também lá comigo. Então, eu fui em Seattle, Ah, só é, que a Michelle me falou. eu não Eu fui lá. vou lá, eu vou em Seaton ou eu vou lá na Elbo, depende, assim. Quando É. tá apertada para fazer o almoço, vou em Seaton. Quando tá mais folgada, eu vou lá. Vou trocando. Pois pronto, gente. Então Deus abençoe vocês, viu? Obrigadão, foi Amém. ótimo. Abençoe. Tá. Bom Beijão. resto de Beijo. semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Bem, tchau. beijo.